A gente tem o sinal aí da CNBB, essa imagem que você está vendo, tá vendo? Os jornalistas estão aqui sentados de frente aos cardeais e quem fala nesse momento é o Odilo Scherer, o arcebispo de São Paulo, 75 anos, participou, esse foi o segundo conclave dele. Antes de passar para a gente subir o sinal, eu só queria relembrar um pouquinho do que aconteceu antes dessa imagem. O Jaime Spengler, o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre de 64 anos, é quem abriu essa coletiva de imprensa e ele agora pediu para, antes dos jornalistas fazerem as perguntas, a coletiva de imprensa é esse momento que os jornalistas perguntam, né, para as autoridades. O Jaime Spengler pediu para que cada um dos cardeais falassem sobre a sua experiência. E o Odilo Scherer, eu vou ressaltar aqui que ele se sentiu muito privilegiado de participar de 2 dos últimos conclaves, falou que foram experiências extraordinárias. Quem vai falar agora é Paulo César Costa. Paulo César Costa, que é o arcebispo de Brasília, de 57 anos. Vamos subir o sinal para você acompanhar tudo que está sendo falado lá. Uma das missões dos cardeais é essa de dar de novo um bispo para a Diocese de Roma e dar um papa para a igreja. Foi o que nós fizemos, né? Dom Jaime e Dom Odilo já falaram um pouco, seja do pré-conclave, que é o momento onde os cardeais colocam sua percepção sobre a igreja, sobre os principais problemas da igreja, do mundo, e onde já se vai definindo, onde já se vai percebendo, né, os cardeais que podem exercer essa missão. E quando se entra no conclave, vocês puderam, até a entrada dos cardeais e até o juramento, vocês puderam transmitir, né, via a beleza da Capela Sistina, aquele ambiente, e a gente vai descobrindo cada vez mais lá dentro a beleza da Capela Sistina. Então, e ali darmos um novo pastor à igreja. Foi o que fizemos, e fizemos até, eu diria, com bastante rapidez, não é? É claro que nós somos instrumentos, nós acreditamos que é o Senhor que dá à sua igreja um pastor que, antes de tudo, bispo de Roma, aquele que deve ser o papa da igreja, claro, aquele que deve guiar também o Estado Vaticano, e que tem também, claro, que todo um papel político, um papel de diálogo com o mundo, com a sociedade, não é? Que alguém que seguramente também com a sua palavra, com o seu ensinamento, com a sua capacidade, vai também ajudar o mundo e ajudar com que o Evangelho, com que a palavra de Deus possa, com que a doutrina social da igreja possa iluminar também as grandes questões da humanidade que estão aí. Não é o próprio nome do Papa, eu acho que diz alguma coisa, né? A igreja teve o último Papa Leão, foi Leão XIII, que foi um grande Papa das questões sociais, do Papa da Renovarum, né? Era a nossa missão que nós a cumprimos. Boa tarde a todos. Tá ligado? Alô, alô, alô. Então, boa tarde a todos. Então, é uma alegria poder agradecer a todos vocês por aquilo que vocês têm trabalhado, se deslocando para estarem aqui em Roma nesses dias e levando ao Brasil e também outros locais. Quem fala agora é Dom Orani Tempesta, um dos que poderia ter sido dos cardeais brasileiros que poderia ter se destacado no conclave e ter sido até escolhido Papa. Não foi o que aconteceu, mas Dom Orani Tempesta é arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos. Vamos ouvir o que ele diz. Trabalho, né, no sono de cada um de vocês, não é? Mas eu vejo realmente que esse sacrifício que fizeram na questão jornalística, mas ao mesmo tempo puderam levar o povo brasileiro as impressões, as emoções aqui de vocês, enquanto pessoas que vivem esse belo momento também, né, para poder levar ao nosso povo aquilo que nós passamos aqui. Os meus irmãos já falaram muito sobre essas questões todas, e aquilo que impressiona é o seguinte: nós vemos Deus agir, Deus é quem age. Nós, antes do conclave, falávamos, é meu primeiro conclave também, é o Espírito Santo quem escolhe, quem faz. É claro que através de pessoas humanas, mas sem dúvida que com o passar do tempo e dos momentos, tanto nas congregações gerais, onde nós temos essa experiência da universalidade da igreja, nessas diversas línguas, culturas, realidades,
também vendo como o Espírito Santo vai agindo e vai dando passos. E contradizendo algumas teorias, algumas narrativas, né, que falam o fato de ser muito universal, a universalidade da igreja, tem tantas pessoas de tudo quanto é lado do mundo, e tem mesmo, vai ser muito demorado, porque ninguém se conhece, ninguém sabe em quem votar, tudo mais. No entanto, em 24 horas, a coisa aconteceu. Entre a nossa chegada ao conclave e a término do conclave, foram 24 horas, né? Portanto, isso é a ação do Espírito Santo que vai conduzindo a igreja e que, é claro, as narrativas que fazem, aqueles que dão realmente sua visão política, tem toda a questão de lados, de ideias e tudo mais, mas nós temos um outro critério que é a ação do Espírito Santo que nos conduz e que nós estamos abertos a isso. Foi falado justamente a importância, tivemos tempo de oração, todas as orações, as reflexões, durante também esse momento do conclave, e estamos sempre, como disse também, diante de Deus. Nós escolhemos aquele que achamos que deve ser realmente o novo Papa, né? E o Senhor vai conduzindo. E depois de vermos os acontecimentos, vemos como o Senhor vai conduzindo com muito carinho a todos nós, né? Todos nós. Inclusive, como foi dito, é uma celebração. Os cardeais vestem a veste coral, que somente veste para as missas, para celebrações de missas, de solenes. A veste normal é essa aqui, filetada, do dia a dia, que Dom Jaime está utilizando. Essa coral é para grandes celebrações, para entrar na catedral, para celebrar uma missa e tudo mais. E o tempo todo do conclave é com a veste coral. Nós sejamos aqui uma celebração solene, importante, né, da vida da igreja, em que os cardeais exercem a sua bela missão, né? E, ao mesmo tempo, vemos aí essa missão e como o Senhor vai conduzindo e vai levando adiante a missão. E, da minha parte, eu agradeço muito o fato do tema, que é do brasão do Papa Leão XIV, né, que é justamente falar da unidade. Ele utiliza um texto de Santo Agostinho, nele que é um, nós somos unidos, né? Então, justamente nesse aspecto tudo mais, temos também a importância, né, de ver como o Senhor vai conduzindo a história. É um monge agostiniano, né, que é filho de franceses que vieram para os Estados Unidos. Ele foi imigrante no Peru durante o tempo de missão, depois foi enviado para Roma para estudar, voltou depois para trabalhar aqui, né, justamente de Castelho para os Bispos e Comissão da América Latina, né? Então tem todo um aspecto também de imigração, de experiência e tudo mais, né? E nós do Rio de Janeiro temos a graça de tê-lo tido ali na Jornada Mundial da Juventude, participando da Jornada Mundial da Juventude, e também em visitas, também enquanto geral dos agostinianos, nas casas agostinianos ali no Rio de Janeiro também. Então já passou pelo Rio de Janeiro 2 ou 3 vezes. Portanto, é o momento de nós agradecermos a Deus pela disponibilidade, pelo aquilo que Ele colocou-se à disposição. Deus tem nos mostrado os caminhos, né, e nos utilizado para que a gente pudesse fazer o melhor para a igreja e para o mundo. É o que nós pedimos, para que todos possam ver justamente essa ação do Espírito Santo e que nós possamos bendizer ao Senhor por mais esse passo dado. Eu gostaria de abordar 2 questões. Quando fui celebrar a missa no domingo, na igreja de São Leonardo de Porto Maurício. A gente segue, né? Então agora quem falou foi Dom Orani Tempesta e quem fala agora é o Dom Leonardo Steiner. Ele, que é arcebispo de Manaus, de 74 anos, também falando sobre a sua participação no conclave. Vamos acompanhar. Nós saímos da Capela Paulina invocando os santos. Dizer, nós não estávamos sozinhos. Nós estávamos com uma grande multidão. A igreja estava presente. Isso toca, quem participa pela primeira vez, toca profundamente perceber que não éramos nós que estávamos apenas aí, era a igreja que estava aí. E logo em seguida invocamos o Espírito Santo. Logo em seguida invocamos o Espírito Santo. E na medida em que as votações foram acontecendo, nós quase não nos conhecíamos. Eu conhecia poucos cardeais, conhecia o cardeal, agora o Papa Leão,
devido a algumas reuniões que nós tivemos em conjunto, mas nós, entre nós cardeais, nos conhecíamos muito pouco. E na medida em que as votações foram acontecendo, é que nós fomos percebendo também as possibilidades, pensando sempre a igreja, pensando a igreja que está no mundo inteiro, pensando na diversidade de culturas, que na igreja é tão grande. Eu tinha participado do sínodo, onde se alarga a visão da igreja. Nós temos a visão da igreja no Brasil, mas a igreja que está no mundo todo, com as suas culturas diferentes, as suas expressões. Então, e o Papa, à frente dessa igreja que tem uma diversidade cultural tão grande, mas é uma igreja só, o do céu e da terra. Eu sou muito grato por poder participar desse momento de igreja, muito grato, e queria agradecer a presença de cada um, de cada uma que está aqui. Até Manaus está aqui. Vocês acham que Manaus é longe? Não é tão longe não, viu? Então, e também eu acho que nós, cardeais, podíamos agradecer também essa multidão que rezou por nós. Eu recebi tantas mensagens: olha, nós estamos rezando, olha, nós estamos acompanhando. E isso, certamente, cada um dos irmãos que está aqui poderá repetir. Essa grande união que devagarinho vai iluminando, vai iluminando. E eu acho que nós podemos agradecer a Deus pelo Papa que temos. Ele será ele, não será repetição de outro Papa. Ele será aquele que até agora foi um grande missionário, um homem dedicado, um homem com uma visão extraordinária de igreja e de mundo, mas não se repete, porque talvez alguns de nós até achávamos que teríamos que repetir Papa Francisco. O Papa Francisco é irrepetível, como cada um de nós é irrepetível. Diante de Deus, cada um de nós é irrepetível, né? Então, obrigado pela presença de cada um e de cada uma. Não, é certo que... Eu queria, primeiramente, ressaltar aquilo que já foi dito já várias vezes. Agora quem fala é Sérgio da Rocha, né, o primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, de 65 anos. E quem a gente ouviu agora há pouco foi o Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Ele até brincou, né, com a população de Manaus e disse uma coisa muito importante, de que Papa Francisco é irrepetível, porque ninguém é irrepetível, e que o novo Papa, Papa Leão XIV, será, como ele sempre foi, com uma jornada extraordinária. Vamos acompanhar agora as palavras de Sérgio da Rocha, cardeal brasileiro de Salvador, arcebispo de Salvador. Mas é um momento também de comunhão na acolhida do novo Papa. Com certeza, isso já foi manifestado muito bem na própria Praça de São Pedro, mas também nas manifestações no mundo todo. É o tempo de reforçar, de fortalecer nossa comunhão com o sucessor do apóstolo Pedro, agora o Papa Leão XIV. E é claro que é um tempo de esperança, esperança que vem de Deus, que é o Senhor da Igreja, mas esperança e gratidão pela nomeação, pela eleição do novo Papa. E, com certeza, ele conhece muito bem não só a realidade da Igreja no mundo, mas particularmente na América Latina. Nós temos um Papa que era bispo latino-americano. Sem dúvida que a sua origem americana tem sido ressaltada, mas não podemos esquecer que a sua atuação episcopal, sua atuação como bispo, foi no Peru, foi na América Latina. É alguém que traz no coração a própria América Latina. Missionário, sem dúvida, grande missionário, no momento em que a Igreja quer ser cada vez mais missionária. Eu tive a graça, tenho tido a graça até agora de conviver com o cardeal Prevost no dicastério para os bispos. Como membro do dicastério, com reuniões frequentes, podia encontrá-lo
nas nossas reuniões. É claro que ele está há poucos anos, como bem sabemos, mas já era conhecido e cada vez mais tem sido o seu jeito simples, fraterno, acolhedor, sempre muito atento, um pastor sensível às necessidades do nosso povo, muito unido ao Papa Francisco, sem dúvida, e penso eu aqui em sintonia com a caminhada da Igreja na América Latina, e alguém que demonstrava grande afeto pelo próprio Brasil. Como todos sabem, ele deveria estar recentemente no Brasil para participar da Assembleia da CNBB, e eu teria tido a alegria de acolher ele também em Salvador. Estava prevista uma missa dele no Santuário do Senhor do Bonfim, na Basílica do Bonfim. Mas Deus tem seus caminhos, quem sabe vamos poder receber futuramente o Papa, já que semente o Cardeal Prevost. Mas muito obrigado a todos os que têm nos acompanhado com as orações, mas a vocês que têm esse serviço tão precioso. Nós sabemos da importância dos vários momentos que vivemos ultimamente, a importância do trabalho de todos vocês, profissionais da comunicação, todos os jornalistas aqui presentes. Nossa gratidão muito sincera a todos. Com a palavra agora, Dom Raimundo Damasceno, decano entre os cardeais brasileiros. Cumprimento a todos os presentes e, de um modo especial, os cardeais que retornam ao colégio depois de 2, 3 dias, lá na Santa Marta, na Capela Sistina, e aqui retornam depois de ter escolhido o novo Papa, Papa Leão XIV. Quero parabenizá-los pelo trabalho que fizeram, representando a nossa Igreja do Brasil, representando o nosso povo brasileiro, num acontecimento assim tão importante, da história da Igreja, eu diria também do mundo, porque todo mundo, através dos meios de comunicação, estavam voltados para Roma nesses dias. Não tive a graça de participar nesse conclave, participei no anterior, mas acompanhei, é claro, como o colégio todo aqui acompanhou, com as orações, os trabalhos dos cardeais, durante o conclave, mas tive a oportunidade de participar das congregações gerais. E numa dessas congregações, pude cumprimentar também o novo Papa, ali sem imaginar que ele seria realmente o Papa. Cumprimentei, disse-lhe uma palavrinha, e agora terei a oportunidade também de estar com ele, certamente, após a sua eleição, amanhã, como já está previsto, A reunião às 10 horas, na sala do sínodo, Então, os cardeais acima de 80 não podem participar, de acordo com a regulamentação do Papa Paulo VI, sobre o funcionamento do conclave, e até hoje essa norma não foi mudada, continua válida, evidentemente, mas os cardeais também eméritos ou octogenários estiveram sempre unidos aos mais novos nesse trabalho, com a oração, apoiando-os e desejando realmente que eles fossem abertos ao Espírito Santo para que fosse escolhido o Papa, de acordo com o coração. Muito bom a gente Jesus. ressaltar que o Dom Raimundo Damasceno Assis, que é quem fala agora, arcebispo emérito de Aparecida, ele é mineiro. Ele não estava nos rostinhos mais conhecidos para a gente, dos 7 cardeais votantes, justamente porque ele tem 88 anos. Como a gente falou bastante aqui nos dias de conclave, só entram para votar os que têm menos de 80 anos. Então ele foi, claro, estava presente em Roma e ele podia inclusive ser votado lá dentro pelos votantes para ser o Papa. A gente falou bastante sobre isso aqui, ao longo do conclave. Não é só quem está lá dentro que pode se tornar Papa. Os cardeais lá do conclave podem votar em quem está fora. E o nosso mineiro poderia ser votado. Não foi o que aconteceu, o Papa Leão XIV foi escolhido. Mas é bom a gente ressaltar que ele não tem um rosto que não ficou tão conhecido esses dias, justamente porque ele era o 8º cardeal brasileiro que foi para a comitiva do conclave, mas ficou de fora
naquela hora que os cardeais que não são votantes são retirados da Capela Sistina, ele então saiu e aí ficaram os outros 7. A gente já ouviu nessa transmissão da coletiva de imprensa dos votantes e não votantes, né? Dos votantes e do não votante da comitiva brasileira. A gente ouviu o Jaime Spengler, que é quem abriu essa coletiva de imprensa, está ali no meio, é o presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, de 64 anos. Logo depois a gente ouviu as palavras do Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, de 75 anos. Dom Oroni Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos. Aí veio o Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, de 74 anos. E aí Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, de 57 anos, que acabou de falar um pouquinho antes do Dom Raimundo Damasceno Assis. Vamos continuar acompanhando as palavras dele. Ali na Capela Sistina, aguardando justamente com muita ansiedade, né, o cardeal proto-diácono para anunciar quem era o cardeal e qual era o nome que ele escolheu, né, como novo Papa. Ali foi realmente emocionante, mais emocionante ainda, quando o próprio Papa, né, apareceu ali na sacada da Basílica de São Pedro, saudando a todos, de uma maneira muito simples, humilde e, ao mesmo tempo, dando a bênção a todo mundo, né, a todos nós, a bênção Urbi et Orbi. Creio que estamos de parabéns, temos que louvar e agradecer a Deus pelo resultado desse nosso conclave. E se me permite, não está conosco Dom João Braz Avis, que também foi um dos cardeais brasileiros que participou do conclave. Ele era o cardeal responsável pelo dicastério para a vida consagrada aqui no Vaticano e agora é emérito, mas tem menos de 80 anos e, portanto, ainda participou desse conclave, só para justificar a ausência. Então agradecemos todos os cardeais por esse momento de partilha, de testemunho, podemos dizer, e com certeza já responderam nessa apresentação muitas perguntas, mas conforme as orientações que apresentei anteriormente, vamos seguir neste momento com as perguntas dos senhores jornalistas, senhores e senhoras jornalistas. O microfone, colega. Padre Robson. Só para explicar então o que aconteceu, os cardeais brasileiros, votantes e o não votante, que é o Dom Raimundo Assis, que ficou de fora porque tem 88 anos, mais de 80, e agora agora o mestre de cerimônias passou a palavra para aí sim os jornalistas, os nossos colegas jornalistas do mundo todo, do Brasil todo. Então a gente vai acompanhar agora um pouquinho das perguntas. Eu não queria começar com um assunto mais espinhoso, mas dias antes do conclave, conversando com padres, um deles me disse, ao comentar sobre o cardeal Prévost, que aparecia em alguma das famosas listas de papáveis, me comentou o seguinte: é um excelente nome, mas em razão das acusações de má gestão, de abusos sexuais no Peru, os cardeais não vão querer mexer nesse vespeiro. Assim que o Prévost apareceu do balcão central, eu me lembrei dessa declaração desse padre brasileiro a mim. De que forma os senhores acreditam que o agora Papa Leão XIV vai lidar com essas acusações que certamente já estão rondando aí o noticiário no mundo inteiro? Obrigado. A quem a pergunta? Quem se sentir à vontade, mas, Dom Odilo, por favor, vou passar essa bucha para o senhor. Muito obrigado, desculpe por isso. Olha, eu não tenho conhecimento de acusações como você apresentou. Como eventualmente esse padre teria falado. De fato, não tenho conhecimento. Não tenho absolutamente conhecimento nem de comentários. Agora, precisa ver se existem acusações, que acusações são, se essas acusações foram esclarecidas, se tem fundamento. Portanto, a partir simplesmente de um comentário é difícil a gente dizer algo. E eu acho que é temerário a gente começar a escrever ou dizer sem a gente ter o fundamento das coisas, porque é muito, muito sério a gente
carimbar uma pessoa com determinado conceito sem ter o mínimo, a mínima segurança da procedência ou do que foi feito se eventualmente, de fato, houve tais acusações. Eu não estou em condições, portanto, de responder a essa questão. Próxima pergunta. Ali o colega. Meu nome é Luca Bassani, sou da Rádio Jovem Pan News. Minha pergunta seria para o Dom Sérgio da Rocha. Eminência, o senhor disse que conheceu o cardeal Prevost enquanto cardeal e que esperava recebê-lo no Brasil. Como que este contato se deu e também se o senhor acredita que agora, como Papa Leão XIV, terá uma relação próxima com o Brasil e possivelmente repetir o que seus 3 antecessores fizeram visitando o Brasil em viagens apostólicas? Obrigado. Bem, embora eu tenha convivido com o então cardeal Prevost ao longo desses últimos anos no dicastério para os bispos, a minha convivência se restringia praticamente às reuniões. Ele é o prefeito, era o prefeito desse dicastério, que tem reuniões muito frequentes, na verdade são 2 reuniões mensais. Eu não vinha sempre, obviamente, mas com isso pude conhecê-lo mais de perto, conviver com ele mais de perto. E admirá-lo, não só eu. Creio que os membros todos desse dicastério têm por ele uma grande admiração e gratidão por esse jeito realmente muito simples, fraterno, acolhedor, atencioso, como estava ressaltando. Agora, em relação ao Brasil, ele já tinha ido ao Brasil outras vezes, por isso é que agora quis conhecer a Bahia, quis conhecer Salvador, se fosse possível. E realmente estava prevista a ida dele, nós não divulgamos além do normal, não é porque intuímos que ele não ia poder ir, é porque, na verdade, ele mesmo pediu que fosse com simplicidade. Disse, eu não quero ser recebido como se fosse como uma solenidade ou coisa do gênero, que ele disse, quero de maneira simples, fraterna, quero estar no meio do povo. Já estava certo que ele teria uma missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim e passaria também pelo Santuário de Santa Dulce dos Pobres. Mas ele deixou bem claro, quero estar no meio das pessoas, quero ser recebido como um bispo a serviço da igreja. Agora, quem sabe, Deus nos dê a graça, né, de ser recebido como bispo de Roma, como nosso Papa. Mas isso para dizer que ele demonstrava, sim, pelo Brasil, demonstra, pelo pouco que eu tenho conversado com ele sobre o Brasil, assim, não só um interesse enquanto pastor, mas, na verdade, um afeto, né, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela igreja no Brasil. Com certeza, nós vamos ter nisso uma continuidade do mesmo amor, do mesmo afeto que o Papa Francisco demonstrava por nós, pelo Brasil, pela igreja no Brasil, pelo episcopado, pelo povo brasileiro. E a presidência da conferência também tinha convidado para ser o pregador dos dias de retiro, digamos assim, que precedem a celebração ou os trabalhos da conferência propriamente dito. Ele tinha já tudo preparado. Veio o falecimento do Papa que nos surpreendeu, do Papa Francisco. E ontem ainda brinquei com ele, pois é, não temos o senhor como pregador do retiro para a conferência, mas temos o Papa. Só um pequeno complemento. A relação dele com o Brasil. Ele esteve em vários lugares no Brasil, também em São Paulo esteve, porque ele foi superior-geral da Ordem de Santo Agostinho por 12 anos. E como superior-geral ele visitava as casas dos agostinianos no mundo todo. E eles têm uma presença muito significativa no Brasil. Em São Paulo, muito especialmente, no Rio, mas também em outros lugares, muitos lugares, Minas. E a Ordem de Santo Agostinho, uma das ordens religiosas mais antigas da igreja, bem de Santo Agostinho. Santo Agostinho do século V. E depois disso, portanto, vem a Ordem de Santo Agostinho. Então, isso explica também a presença dele no Brasil em vários momentos, vários lugares, independentemente agora, justamente, da proximidade, enquanto ele era o prefeito de dicastério para os bispos.
Então, nós vamos agora para a próxima pergunta, e para que os senhores cardeais possam organizar melhor o tempo de resposta, nós temos muitos inscritos. Então, vamos dar a oportunidade para as perguntas. Eu sou Felipe Domingues, para o Jornal São Paulo, e também colaboro com alguns outros veículos. Queria perguntar para Dom Jaime, como presidente da CNBB e líder aí da Igreja da América Latina, o fato da gente ter um Papa dos Estados Unidos. No começo, antes do conclave, isso era quase visto como um defeito, né, entre aspas, quer dizer, tinha um tabu de não se ter um Papa dos Estados Unidos por causa do poder que os Estados Unidos têm mesmo como potência global, né? E isso mudou, né? Então, seria interessante entender qual que é a contribuição que um Papa dos Estados Unidos, e hoje ele falou em inglês, né? Então ele leva também essa identidade, qual a contribuição ele pode dar para a Igreja, seja das Américas e do mundo inteiro. Obrigado. Em primeiro lugar, é um batizado, membro da comunidade de fé independente, eu diria assim, da nacionalidade. Mas é bonita a história deste homem. A genética parece que é francesa. A nacionalidade, e também espanhola. A nacionalidade americana. Como missionário latino-americano. Como bispo profundamente latino-americano também. E como superior dos agostinianos, extremamente universal. Então essas categorias, eu creio que elas são um pouco... elas restringem demais. É um privilégio, eu creio, termos um homem com esta visão de mundo que ele tem. Quem está com o microfone? Sim. Boa tarde. Oi. Sou Marcelo Godoy, do Jornal Estado de São Paulo. A minha pergunta tem a ver um pouco com a homilia de hoje do Papa Leão, em que ele fala dos centros de poder e da onde a igreja deveria levar a palavra. Ou seja, me fez lembrar, eu e a minha colega, a Luísa, como se ele estivesse falando das periferias existenciais de Papa Francisco, que o Papa Francisco falava tantas vezes. Como se fosse o bispo, o antigo ex-bispo do Peru, pensando em como evangelizar, voltando para os Estados Unidos, ou seja, voltando para um desses centros do poder, centros da tecnologia, centros, ou seja, seria um caminho inverso, ou seja, de olhar a periferia próximo dele mesmo. Essa leitura seria uma leitura correta sobre essa primeira homilia dele? Eu queria, talvez Dom Jaime pudesse falar sobre isso. Eu gostaria de partilhar a mesa o mais possível, né? Ele, por aquilo que eu entendi e pude seguir, até porque ali onde nós estávamos no Ecosom era muito bom, né? Mas o pouco que conseguimos colher, ele partiu do Evangelho. E não poderia ser diferente. O Evangelho é a base, é o fundamento, é a razão de ser. E nesse sentido, ele fala para todos. João Vitor, da Rede Excelsior de Comunicação. O Papa Leão, ao chegar na Basílica Vaticana, senhores cardeais, falou de paz. Então eu queria perguntar ao Dom Sérgio da Rocha, que é primaz do Brasil e também fazia parte do C9, do Conselho de Cardeais, se o senhor acredita que ele dará continuidade ao pedido de paz nos conflitos mundiais, das guerras, a solução para as questões com migrantes e as grandes urgências ecológicas também que acometem o nosso mundo. Com certeza, né? Certamente, Papa Leão XIV irá dar sequência àqueles esforços tão bonitos que o próprio Papa Francisco sempre demonstrou pela paz no mundo. Nós sabemos muito bem da relevância da atuação do Papa Francisco em nível internacional. Eu pude constatar muitas vezes nesse Conselho de Cardeais que estava no coração do Papa sempre o desejo de paz, a busca da paz, os esforços máximos que ele podia fazer para contribuir
para a superação de guerras, de conflitos, para botar em pauta também conflitos, guerras que eram esquecidas. E nós tivemos a graça, estamos tendo, do novo Papa, iniciar falando de paz. Na verdade, o Papa Francisco concluiu o seu pontificado falando de paz por ocasião da Páscoa, e agora o novo Papa começa falando da paz, e com certeza vai fazer muito pela paz, porque o mundo de hoje precisa. E essa experiência toda que o Papa Leão XIV traz, essa experiência pastoral, essa visão que ele tem, que é internacional, pelas experiências que já foram lembradas, mas também seu coração latino-americano, com certeza irão ajudar e muito para continuar os esforços pela paz, contando com o Papa, com o sucessor do apóstolo Pedro. Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, funciona. Priscila Yasbeck, da CNN Brasil. Eu queria perguntar aos senhores sobre a escolha do nome Leão XIV, né? Porque Leão XIII, que havia usado esse nome anteriormente, ele foi o criador da encíclica Rerum Novarum, que basicamente criou as diretrizes para a doutrina social que guia a Igreja Católica hoje. Então, eu queria entender como que vocês entendem a escolha desse nome, considerando também que o Papa é um poliglota, fala 5 línguas, se ele vai também ter algum cunho social durante o seu pontificado. Pediram para eu responder, né? Então, eu não sei se é só essa questão. A gente não pode esquecer que São Francisco tinha um grande companheiro, o mais querido, que se chamava Leão. Não sei se, de repente, os dois não se encontraram aí, não é? Não sei. Mas essa questão não tem como a igreja deixar de lado. Mesmo aquilo que se referiu à paz, o cristianismo nasce com um grande anúncio da paz, e paz na terra aos homens de boa vontade. Essas questões sociais, elas sempre terão que estar presentes. E o Papa tem uma grande sensibilidade para isso. Não esquecermos que a diocese dele era uma diocese bastante pobre, e ele se dedicou muito aos pobres. E essas questões mais macros, sociais, a igreja tem procurado, através da doutrina social da igreja, abordar, e tem abordado. Ele certamente não vai se eximir dessa questão toda que tem a ver com a questão dos pobres, com as periferias, com os povos originários, com a questão do meio ambiente, onde a terra está sofrendo, onde as pessoas estão sofrendo. É um homem que tem muita sensibilidade. E é claro que devagarinho vai entrando dentro desse mundo todo, como fez Papa Francisco, como fez Bento, dentro da perspectiva de cada um. E ele vai nos ajudar a trilhar esse caminho, que é o caminho da paz, mas é o caminho também da liberdade e da libertação. Então vamos lá, agora com o microfone. Dona Ani, o senhor foi criado já no primeiro consistório do Papa Francisco. O senhor, junto com Dom Paulo, foram os anfitriões do Papa Francisco na primeira grande viagem internacional dele, na Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco. Eu queria saber do senhor 2 questões. Primeiro, qual a convergência, ou quais convergências o senhor enxerga entre Francisco e Leão, e quais pontos que diferenciam os dois? E na mesma pergunta, eu queria acrescentar o seguinte: o Papa Francisco, quando ele chega ao Brasil, de forma com grande carisma, já dá para perceber que o Papa Leão tem um carisma mais discreto. Para a igreja, como é trabalhar esses 2 aspectos, e já de cara
uma diferença de estilo e de comportamento. Como é que o senhor enxerga isso? Vai fazer falta o Papa Francisco? O Papa Leão vai conseguir rapidamente imprimir o seu estilo? Obrigado, Camarote, pela pergunta. É claro que cada Papa tem seu estilo, né? Cada um traz e contribui para a Igreja e para o mundo com aquilo que traz consigo. Como já foi dito aqui, nenhum repete o outro. Dá uma continuidade, é uma leva-se adiante. E, sem dúvida, que o Papa Leão, o jeito de ser, né, do Papa Leão, muito mais discreto, muito mais tranquilo nesse sentido. Isso temos que ver com o passar do tempo, como é que as coisas vão acontecer, mas é um jeito diferente de ser que é próprio dele, né? Eu creio que, nesse aspecto, né, é uma outra pessoa, é uma outra realidade, outras experiências, mas a mesma doutrina, a mesma preocupação, tudo mais. A convergência, a grande linha condutora do Papa Francisco é o querigma, que ele retratou muito bem na alegria do Evangelho e também do Cristo Vivit, onde ele tem assim, uma boa questão em relação ao querigma. E hoje, na homilia do Papa Leão, ele coloca esse mesmo aspecto também, não é? Quando ele fala da resposta de Pedro, ele fala: "E Deus, de modo particular, chamando-me através do vosso voto", diz aos cardeais, "a suceder o primeiro dos apóstolos, confie-me este tesouro, para que, com a sua ajuda, eu seja seu fiel administrador, em benefício de todo o corpo místico da Igreja, para que ela seja cada vez mais cidade colocada sobre um monte, sociedade, arca de salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo, e não tanto pela magnificência das suas estruturas ou pela grandiosidade dos seus edifícios, como este monumento no qual nos encontramos, mas pela santidade dos seus membros, do povo que Deus adquiriu, e de proclamar as maravilhas daquele que chamou das trevas para a sua luz admirável." Ou seja, a convergência é o querigma. Cada um terá a sua maneira de ser, e a sua homilia hoje é bem isso, e também os principais documentos do Papa Francisco, que dá depois a base dos seus trabalhos sociais também, é o querigma, né? Isso vai encontrar no Evangelho Gaudium, no Cristo Vivit, e tudo que ele vai falar depois da igreja, que a igreja não é uma ONG, mas sim é o povo de Deus que caminha e está presente no mundo, com muita clareza isso. E é claro que aquilo que diverge, cada um tem a sua própria personalidade, seu próprio ser. Deus age através das pessoas humanas com suas realidades, né? E temos certeza que o Papa Leão é alguém disponível para deixar Deus agir ainda mais na sua vida. Vejo com muito otimismo, muita alegria a sua vida e realmente seu carisma. Próxima pergunta, quem está com o microfone? Boa tarde, eminências. Boa tarde, eminências. Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo. O Vaticano, nos últimos anos, vinha sendo uma voz a favor do cessar-fogo em zonas de guerra e do acolhimento aos imigrantes. A gente vive uma crise migratória forte, especialmente nos Estados Unidos, com políticas muito restritivas em relação a quem tenta entrar no país. Agora a Igreja escolhe um Papa americano. Gostaria de saber como é que os senhores acham que o Vaticano vai lidar com essa questão migratória, com essa crise humanitária, tendo um pontífice nascido nos Estados Unidos. Se você vê um pouquinho aquilo que ele falava antes de ser eleito Papa, com relação aos migrantes americanos, em que ele criticava bastante essa política, vai ver que aquilo que ele seguiu na linha do Papa Francisco, de acolhimento e tudo mais, ele já teve a sua crítica e já falou. E é claro que ele vai definir a sua política nesse sentido, com relação à questão também política de acolher a todos, todos com o coração aberto. E, sem dúvida, qualquer cristão é a favor do cessar-fogo. Qualquer pessoa vai pedir para que acabem as guerras, como que sempre repetiu para Francisco, que a guerra já é uma derrota, ela vai desistir. Temos que acabar com as guerras em todos os sentidos, e tenho certeza que também será mesmo o caminho do Papa Leão. Não sei se outros querem falar. Sim, antes da próxima pergunta, Dom Odilo quer... Ainda respondendo a essa pergunta, duas observações. Primeiro, o Papa começou falando de paz, não é? Portanto, já deu o endereço por onde vai o discurso dele em relação à questão da guerra. Segundo, a questão das migrações. Primeiro,
nós falamos aqui de bispo americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas nunca foi bispo nos Estados Unidos. Ele nasceu apenas nos Estados Unidos, fez os seus primeiros estudos nos Estados Unidos. Depois foi estudar, estudou aqui em Roma, fez o seu doutorado em Roma. Depois foi ser missionário no Peru. Longo tempo missionário no Peru, bispo no Peru, superior-geral da ordem por 12 anos aqui em Roma. Quer dizer, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele também ele tem a nacionalidade peruana como americana. Então, acho que é um clichê que a gente facilmente está repetindo. Ah, ele é americano, então vai agir como americano. Ele é mais peruano que americano, né? E é um homem do mundo, cidadão do mundo, como já foi dito. Cidadão do mundo. E quanto à questão das migrações, é bom não esquecer que os bispos, a maioria dos bispos dos Estados Unidos se manifestou fortemente contrária às políticas migratórias de Trump. A maioria dos bispos americanos foi fortemente contrária e ostensivamente contrária às políticas migratórias de Trump. Próxima pergunta. Olá, boa tarde. Eu sou a Cecília, sou do Terra Brasil. E eu gostaria de saber do Dom Sérgio. Tanto o Papa Francisco quanto o Papa Leão XIV se viram na América do Sul, e essa provavelmente foi uma das características que o Francisco levou em consideração para indicar o Prevost como cardeal. Então, eu gostaria de saber o que você acha sobre os últimos 2 papas terem servido na América Latina e o que a América Latina tem a ensinar nesse momento que é tão valioso para o mundo. Eu vejo, primeiramente, a própria importância da caminhada da Igreja na América Latina. Isto é o fato de nós termos, podemos dizer, os 2 últimos papas da América Latina. Isso mostra que, graças a Deus, a própria Igreja na América Latina tem tido uma caminhada pastoral de relevância internacional. Isto é, o que nós temos vivido, sobretudo os próprios documentos da Igreja na América Latina, particularmente o documento da Aparecida, tem repercutido para além do continente. E a escolha, antes de um Papa latino-americano da Argentina, agora podemos dizer de um Papa latino-americano do Peru, porque era bispo e missionário ali, como já foi bem lembrado, isso mostra cada vez mais a importância e a responsabilidade que nós temos como igreja na América Latina e, caso aqui no Brasil. É muito interessante como a reação de alguns cardeais ou de algumas pessoas depois da eleição, isso é de ontem, já ontem, né, no final do dia, era justamente ele dizer, pois é, a América Latina está oferecendo mais um Papa. Ontem eu ouvi isso. Achei muito interessante, porque o que já foi dito, apesar da origem, ninguém vai negar a importância também das origens americanas, mas, sem dúvida, que o Papa tem esse coração muito em sintonia com a caminhada da Igreja na América Latina e, com certeza, isso vai contribuir, como já contribuiu no tempo do Papa Francisco, para que a Igreja possa cumprir cada vez melhor a sua missão no mundo de hoje. Sem dúvida que, nesse aspecto, há uma grande continuidade. Eu diria que o cardeal Prevost já tinha Francisco no nome, Francis, mas também no coração. E a Igreja, com certeza, tem ambos no coração nesse momento, e espero que cada vez mais possamos caminhar unidos ao novo Papa, evangelizando, vivendo cada vez melhor a missão da Igreja no mundo de hoje, com seus desafios próprios. Lá no fundo, com o microfone. Salve, sono Gina Marques, jornalista brasileira da CNN Brasil. A Igreja Católica sempre teve uma relação espiritual com a sociedade, com isso. Mas como vai ser a relação deste pontificado, segundo os senhores, com a política, especialmente com o governo de Donald Trump? Obrigada. Olha, eu não sei como é que vai ser a relação, mas eu me recordo aquilo que ele ontem, naquela
primeira expressão dele em público, apresentou, e eu creio que é uma indicação preciosa. Ele falava de uma igreja, repetindo, de certa forma, aquilo que já dizia Francisco também nesse caso, de construir pontes. Mas também falava de uma igreja farol nas noites escuras. Eu creio que estas duas expressões que ele usou na fala ontem, ali na praça, são uma expressão daquilo que vai, de alguma forma, imagino, iluminar o magistério do Papa Leão XIV. É verdade que nós vivemos um momento complexo na sociedade, a geopolítica internacional vive um momento delicadíssimo, ousaria dizer uma crise das democracias, as instituições de mediação internacional também, me parece, vivem uma espécie de crise, OEA, ONU, etc., né? Eu creio que não estou falando nada fora do nosso conhecimento, e é aqui que os batizados, as batizadas, os discípulos, as discípulas do homem que passou por entre nós fazendo bem, como diz São Pedro nos Atos dos Apóstolos, são chamados a atuar. É aqui que todos nós, não só o Papa é, por assim dizer, a referência maior da comunidade de fé, mas todos nós precisamos, lá onde estamos, levar a termo aquilo que é a nossa vocação comum, ser sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação para uma sociedade melhor para aqueles que virão depois de nós. E aqui tem um acréscimo. Talvez lembrar que em questão de política, de paz, o Papa nunca está sozinho. Nós temos no Vaticano, nós temos todo um conjunto de relações com os diversos países, mas existem também organismos internos do Vaticano que ajudam o Papa a refletir, a questionar, a buscar, a sugerir. Ele não está só. Ele não está só. Um dos elementos interessantes das congregações que antecederam o conclave se ressaltava isso. Então, toda a política do Vaticano ela é pensada em conjunto. É claro que o Papa dá direção, mas ele escuta. E o Prevost, o cardeal Prevost, agora Papa Leão, ele é um homem de muita escuta e saberá escutar. Nós temos grandes pessoas, mulheres e homens no Vaticano que nos ajudam a refletir toda essa questão da paz, das relações com os países, a questão da política, a questão da justiça. Vejam quantos documentos que saem. Os documentos saem e são muitas mãos, muitas cabeças, muitos corações trabalhando. Nós temos mais 10 minutos para algumas perguntas, então já temos duas inscritas aqui. Ok, obrigada. Ilse Scamparini, TV Globo. Dom Jaime e Dom Leonardo, esse Papa será capaz de apoiar os padres casados, por exemplo, em regiões como a Amazônia, onde um padre, para dar uma comunhão, leva uma semana para chegar? Segunda pergunta, ele como Papa, que não é a mesma coisa de como era cardeal, né, de quando era cardeal, ele irá apoiar as bênçãos aos homossexuais, um melhor papel da mulher na igreja? Eu começo, depois ele completa, então. O que seria de nossas comunidades sem as mulheres? O que seria de nossas comunidades sem as tantas catequistas, ministras da Eucaristia, ministros de Ezequias, etc.? As mulheres, eu creio que nas nossas comunidades desenvolvem um ministério extraordinário. Quanto às outras questões, são questões que foram levantadas, sim, também durante o sínodo que celebramos recentemente aqui. Existem grupos de trabalho designados para aprofundar essa questão. Agora, eu creio que precisamos de tempo e aquilo que a Igreja sempre orientou, discernimento. E o discernimento exige sempre algumas, eu diria assim, 3 aspectos fundamentais. Primeiro, saber do que estamos falando.
Segundo, a capacidade de rezar isso junto, à disposição para o diálogo fraterno. É assim que a gente vai no lusco-fusco do tempo da história, sem perder aquilo que faz parte do fundamento da fé cristã e da tradição da Igreja. Eu creio que é um caminho que precisamos, sim, avançar, mas precisamos também de tempo. Quanto à bênção, a Igreja sempre deu a quem se aproxima pedindo uma bênção. A bênção não é sinônimo de sacramento. Então aqui existe uma distinção que também precisamos estar presentes. E depois o último documento do dicastério para a doutrina da fé trouxe indicações preciosas nesse sentido e que merecem talvez aprofundamento. Conhecendo um pouquinho o Papa Leão, ele não se fecha aos diálogos. Certamente continuará a dialogar, que o Papa Francisco fazia questão de dialogar essas questões, de conversar sobre essas questões. Nós, que éramos da presidência, Dom Sérgio e eu, nós abordamos, o Dom Murilo, abordamos com ele certas questões. Ele disse, é preciso dialogar, é preciso aprofundar, levar adiante. E tenho certeza de que Papa Leão não há de tolher o diálogo. Pelo contrário, ele é um homem de muito diálogo e de muita escuta. E a questão quanto aos viri probati, a questão não virá da América Latina, no meu ver. Hoje a Europa já está em muitos lugares sem presbíteros. Essa questão vai ser refletida e aprofundada pela Igreja inteira. É claro, depois de tantos séculos, isso não significa eliminar o celibato, mas a Igreja, depois de tantos séculos, com espiritualidade e teologia em torno do celibato, ela terá que dar passos. Vejam, nós na Igreja Católica, de outro rito, mas são católicos, nós temos os padres casados. Isso não é novidade na Igreja Católica. Então, continuar o diálogo, continuar a aprofundar, é necessário para não criarmos divisões desnecessárias devido a questões disciplinares e não teológicas. Próxima pergunta ali. Eu sou a Camila Moraes, da TV Aparecida. A minha pergunta é para o Dom Jaime. No ano passado, a gente acompanhou o Sínodo da Sinodalidade e uma série de aberturas de processos, inclusive sobre o protagonismo das mulheres. E em uma entrevista com os jornalistas, ano passado, no Sínodo, o Papa Leão XIV falou sobre essa questão das mulheres. O que nós podemos esperar agora para esse pontificado, tendo em vista o Sínodo e tudo aquilo que já foi debatido e que ainda está em processo? Duas coisas. O futuro a Deus pertence. Temos que ter isso presente. Segundo, existe um grupo de trabalho designado para aprofundar a questão das mulheres na vida da Igreja. Então devemos, eu creio, esperar o fruto deste trabalho realizado em grupo para talvez, a partir dali, pensar algo de forma mais generosa. Mas gostaria de repetir aquilo que já disse antes, né? O que seria de nossas comunidades sem as mulheres? Aqui. Miguel Vidigal, da Brasil Paralelo. Eu queria fazer uma pergunta a Dom Paulo César, que eu acho que não respondeu nada. Eu seria tendente a perguntar ao meu cardeal, Dom Odilo, mas Dom Paulo César não respondeu nada. Então, eu queria tratar um pouco do lado da espiritualidade do Papa Leão XIV. Lendo um pouco os escritos dele, aquilo que ele deixou enquanto cardeal, ele fala muito da santidade, fala muito de oração. Ele é doutor da Igreja, então ele tem uma doutrina bastante rígida, um conhecimento muito grande da doutrina. Eu queria, e também circulou uma foto dele ajoelhado, rezando diante do Santíssimo, logo após o conclave. Eu queria saber se o senhor podia falar um pouco desse aspecto marial. Ele ainda quis rezar Ave Maria, que não estava previsto no cerimonial na janela. Eu queria saber se o senhor podia falar um pouco desse aspecto religioso dele
E se ele não fez, de fato, foi falado do Frei Leão, mas ele não fez nenhuma indicação do porquê ele escolheu o nome Leão? Se foi em relação a São Leão Magno, a Leão XIII ou Frei Leão? Obrigado pela pergunta. Eu estava aqui na minha comodidade, você quis me tirar um pouco da minha comodidade. Primeiro, o Papa Leão XIV, ele vem da ordem dos agustinianos. Quer dizer, um homem que tem uma profunda espiritualidade. Ele é filho de uma família católica. Ele nasce de pais católicos. Quer dizer, alguém que teve uma boa formação. Depois, alguém que ele entrou na ordem de Santo Agostinho, teve toda uma formação antes, parece que fez matemática, mas ele entrou na ordem de Santo Agostinho, quer dizer, ele é um agustiniano. Alguém que tem toda a espiritualidade, o segmento de Jesus Cristo, mais o segmento de Jesus Cristo através da ordem agustiniana. Então, um homem que tem uma profunda espiritualidade. Um homem que tem uma profunda formação intelectual, ele é doutor em Direito Canônico pelo Angélico, aqui de Roma. É um homem que tem uma profunda experiência universal, como já foi dito, não é? Foi geral, exerceu seu ministério uma boa parte no Peru, também nos Estados Unidos. Então, que tem um homem que tem uma visão universal. Mas um homem que você percebe na convivência com ele, pelo estilo dele, que é uma vida alicerçada numa profunda espiritualidade. A forma dele, a tranquilidade dele. Você conhece as pessoas no dia a dia, a solidez da sua espiritualidade pela própria forma de se relacionar. É um homem que tem um homem muito tranquilo, um homem de uma profunda capacidade de escuta, um homem que te transmite sempre tranquilidade quando está diante de você. O que mostra que é um homem que tem uma espiritualidade muito sólida. Claro, além de toda, é um religioso. Quando nós dizemos que é um religioso, alguém que a sua opção de vida foi o quê? Foi seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo como um agustiniano. E que chegou na sua congregação, chegou ao posto mais alto, que foi ser geral, da congregação. E um homem que você percebe, pelo jeito dele, que tem um profundo amor a Maria. Claro que depois da eleição, depois aí a gente pode falar, depois que terminou todo o processo de eleição, que com a eleição do Papa, quando a partir do momento em que ele diz sim, o conclave termina. Então não existe mais segredo. Depois que ele se colocou as vestes e tal, ele falou conosco, e depois ele foi rezar na Capela Paulina, me parece. Antes de aparecer na sacada, ele foi à Capela Paulina rezar, fez todo um momento de adoração na Capela Paulina. Depois que ele foi para a sacada, quer dizer, nós cardeais já estávamos até na sacada, no lado, nas janelas que tem, ou nas sacadas que tem ao lado, nós já estávamos até depois que ele chegou, porque ele foi rezar. É um homem que tem uma espiritualidade muito profunda, que tem uma vida verdadeiramente radicada em Jesus Cristo, no seu Evangelho. Pode perceber pela homilia que ele fez hoje. A homilia de hoje foi mostrando o quê? É a fé de Pedro. Não é a fé de Pedro que ele deve continuar, que ele é guardião da igreja. Então, para organizarmos o encerramento, a conclusão da nossa coletiva, nós daremos a oportunidade para mais 2 perguntas. E depois queremos também dar a oportunidade que os cardeais estão se colocando à disposição também para exclusivas. Então, faremos mais 2 perguntas e encerraremos esse momento de coletiva. Próxima pergunta. Queria perguntar para o Dom Paulo. Está ligado. Pode falar, Clara. Dom Paulo, antes do conclave, na entrevista que o senhor nos deu, o senhor usou uma figura interessante, que o próximo Papa representaria de um lado continuidade e de outro uma natural descontinuidade com relação a Francisco. Então, queria ouvi-lo sobre isso. O que o Papa Leão representa de continuidade, o que representa de descontinuidade. E somo a isso, um outro ponto que tem sido destacado em vários momentos, em diversas homilias, desde o sepultamento do Papa Francisco, que é a questão da figura de um Papa que seja construtor de pontes. Geralmente a gente pensa nisso, de pontes da igreja com o mundo externo, mas eu queria ouvi-lo também internamente,
como construir essas pontes diante do fato que temos cardeais que avaliam positivamente as reformas de Francisco e outros tantos que acreditam que essas reformas criaram, de certa forma, uma ambiguidade doutrinária. Como reconstruir essas pontes internamente também, o senhor vê como um grande desafio para o próximo Papa? Obrigado pela pergunta, Cláudio. Primeiro, continuidade na descontinuidade. Primeiro, é uma imagem para mim que eu creio que é a imagem de o pontificado de qualquer Papa. Por quê? Porque, se nós olharmos os grandes papas do pós-concílio, em todos há uma continuidade. Onde está a continuidade? Em tratar as grandes questões da humanidade. Se pegarmos Paulo VI, se pegarmos João Paulo I, não teve nem tempo, coitado, né? João Paulo II, o grande pontificado, João Paulo II, depois de Bento XVI, depois de Francisco, né? Creio que o próprio nome que ele escolheu, ele não explicou ainda o porquê escolheu esse nome. Tudo que nós estamos falando, quer dizer, é a partir daquilo que a gente imagina, não é? Mas eu acho que vai chegar um momento que ele vai dizer alguma coisa por que escolheu o nome. Bento XVI disse, Francisco também, não é? Penso que vai chegar o momento em que ele vai dizer por que escolheu esse nome. Mas, se nós olharmos o próprio nome que ele escolheu, remete a toda a questão da doutrina social da Igreja. O primeiro grande documento da doutrina social da Igreja, claro, além do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da tradição patrística, foi a Rerum Novarum. E quem é que fez a Rerum Novarum? Leão XIII. Então, quer dizer, aí já mostra que é um Papa que possivelmente vai olhar as grandes questões, não vai continuar na linha de Francisco, olhando as grandes questões da humanidade, não só na linha de Francisco, a tradição dos grandes papas do pós-concílio, né? A questão interna da Igreja. Eu acho que uma das coisas que o Papa vai olhar é a questão da unidade da Igreja. Como a sociedade hoje é uma sociedade polarizada, também a Igreja, no seu interno, tem sua polarização. Não é que a Igreja esteja dividida. A Igreja ela vive na história. E, se a sociedade está polarizada, é normal que a polarização esteja na Igreja também. Isso é normal. Quer dizer, acho que é alguém que, pelo que já desde o primeiro momento manifestou, é alguém que vai olhar também para o interno, para a questão da unidade da Igreja. Quer dizer, a importância de fazer com que a Igreja caminhe cada vez mais unida. E o Papa, uma das missões dele é essa. Ele é aquele que tem a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé. Ele é aquele que tem a responsabilidade também pela unidade da Igreja. E onde é que estará a descontinuidade? Porque cada um tem uma formação. Francisco era um jesuíta, fez todo um caminho, não é? O cardeal Prevost tem todo um outro caminho, né? Agora, Leão XIV tem todo um outro caminho, uma outra formação intelectual. E não dá nessa hora, no exercício do ministério que ele assumiu, para deixar para trás toda a formação intelectual, toda a sua bagagem, todo o caminho que você fez, toda a sua história, não é? A nação de onde você vem, onde você trabalhou, não é? Sua visão de mundo, isso nós carregamos conosco. Eu acho que ele já mostrou no início do pontificado que ele não é Francisco, ele é Leão XIV. Né? Continuidade na descontinuidade. Eu acho que os primeiros gestos dele já mostrou que ele não é Francisco. Quer dizer, que ele vai... todo o legado de Francisco não está esquecido, vai ter a continuidade, mas também a descontinuidade. Eu acho que os gestos já falam. Não é? Que ele mostra bem que ele é ele. Se vê, eu acho que os primeiros... as formas, os discursos, tudo, as insígnias, tudo, mostra que ele não é Francisco. Então, vamos para a próxima pergunta. Mostra que ele é Leão XIV. Vamos para a próxima pergunta, dou a palavra a Luísa do Estadão.
Boa tarde. Queria fazer uma pergunta a Dom Jaime. Durante as congregações gerais foram saindo os principais temas que foram tratados, não se dizia quem falava sobre o quê, mas, enfim, as pautas grandes. E pensando que o Papa disse que temos que construir pontes, que pontes o senhor acredita que são mais urgentes agora e que, no fundo, pensando um pouco também nisso das congregações gerais, foram o que ajudaram a que ele fosse escolhido? Obrigada. Quais pontes? As pontes mais urgentes que devem ser construídas agora, nesse momento. Tem uma indicação dele ontem, na sacada, que achei muito bonita, quando ele dizia assim, uma igreja unida que procura promover a paz e a justiça. Eu viria nesta perspectiva da unidade. A igreja é comunhão, é unidade. E precisamos, sim, promover também entre nós esta unidade. Existem sinais que preocupam. E quem não promove a unidade ou que fere a unidade tem um outro nome, que eu não ouso repetir ou expressar. Então, talvez a grande ponte a ser construída é da unidade, sim, no interior da igreja, até porque o Santo Padre é a referência da unidade na igreja. É o fundamento, Pedro. Né? E a indicação do nome, que pode parecer emblemática, porque para nós, na língua portuguesa, Leão, até já saiu a charge, um pouco estranha em um ou outro meio de comunicação. Né? O termo latino é bonito, Léo. Eu não conheço, na região onde eu estou, alguém que tenha esse nome, Leão, mas Léo eu conheço. Temos aqui Leonardo, né? Tem o Leomar no Rio Grande do Sul, quer dizer, o nome Léo nos é simpático, né? E aí tem uma indicação, além do Frei Leão, da história franciscana, ao goleiro da seleção. E ele pegava? Pegava. Palmeirense? Oh, meu Deus do céu. O Leão de Judá, bom, tudo bem. Mas eu não sou teólogo, aí os teólogos poderiam me ajudar um pouco, né? Mas me parece que Leão I foi alguém na história da igreja muito importante para a cristologia. E Leão XIII é um marco na doutrina ou para a doutrina social da igreja. Eu creio que aqui nós temos uma relação preciosa que indica por onde vai também, ou por onde poderá ir este pontificado. Depois, falando do nome, este homem foi pastor numa região muito difícil da América Latina, marcada pelo narcotráfico, por miséria, etc. Depois foi bispo também numa diocese de fronteira, por vários anos. Eu creio que aqui também existe uma indicação preciosa. Esse Léo XIV surge num momento da história também para nós, eu creio, muito expressivo. A partir dessas indicações, talvez, que nós podemos colher do próprio nome. Terminou? Próximo. Eu só queria ainda acrescentar alguma coisa quanto às pontes que nós estamos a toda hora falando. Tem um poeta judeu, agora me fugiu o nome, estava tentando pescar, não consegui. Ele dizia que as pontes humanas, elas são inacabadas, mas elas são lançadas. E a ponte da eternidade, ela é sempre lançada. Eu penso que essa ideia da ponte é a busca de criar relações. Nós queremos ter a certeza de chegar do outro lado. Aí não é ponte. Eu penso que esse pensamento do poeta pode nos ajudar muito a perceber que lançar pontes não significa terminar, mas sempre de novo na disponibilidade de um encontro.
Um minutinho. A questão do nome. Tá ligado, Dom Dilo? Tá fraquinho, não? A questão do nome levantou curiosidade. Por certo, não tem nada a ver com o animal leão. Não tem a ver com a simbologia do bicho, leão. Mas tem a ver com a simbologia dos papas, leão. Com toda certeza. Lembremos uma coisa, um fato importante na igreja, neste ano jubilar de 2025. Para os jornalistas talvez é novo, né? Mas os teólogos que estão aí no fundo ouvindo, não é. 1700 anos do Concílio de Niceia. O Concílio de Niceia teve um primeiro leão grande, Leão Magno, Papa, que foi muito importante na definição da cristologia. Calcedônia, sim, mas na época de Niceia já se falava também da questão, não foi Leão Magno. Em todo caso, Leão Magno foi muito importante na história da cristologia, da teologia. E no início do conclave, nós tivemos a palestra, isto é conhecido, né, do cardeal Cantalamessa. Ele refletiu sobre essa questão da importância de hoje se voltar a uma boa cristologia e a consideração de Jesus Cristo na fé da igreja e no anúncio da igreja. Eu acho que o Papa, uma hora dessa, vai explicar por que escolheu o nome, mas eu estou achando que é por aí. Então, a última pergunta, de fato, com o Ronaldo, da Canção Nova. Vai para o mais jovem dos cardeais, embora todos sejam bem jovens e belos cardeais, né? Dom Paulo, nas congregações gerais, foi refletido sobre o grande desafio interno da igreja de falar às novas gerações. A igreja, no mundo todo, abarca 17,7% da população e há um grande desafio na evangelização. O aspecto jovial de Leão XIV, aquela presença jovial dele, quando chega ali ao balcão, a imagem que comunica, é também um dos critérios que os senhores levam ou levaram em consideração na escolha deste Papa, o seu aspecto jovial? E uma segunda eu faria a Dom Orani, que é a teologia e a espiritualidade agostiniana também foram levadas em conta hoje para a grande crise existencial que há no mundo, a problemática da depressão, da solidão, do individualismo? Obrigado pela sua pergunta. Olha, claro, diz que tem uma brincadeira aqui com João XXIII, que quando João XXIII foi eleito, alguém disse que olhou e disse que o Papa era, quer dizer, italiano seria bruto, quer dizer, feio, né? E o Papa respondeu que os cardeais não se reuniram para escolher a Miss Mundi, mas para escolher o Papa. É claro que nós, quando escolhemos porque percebíamos que era o homem que pode guiar bem a igreja nesse momento. E saliento, quer dizer, através da nossa escolha, nós acreditamos que é o Senhor que dá um pastor para a sua igreja. Não é claro que essa é uma questão fundamental hoje. Essa questão foi discutida no sínodo, também saiu nas congregações gerais, quer dizer, acho que a sala imprensa do Vaticano, nos seus resumos, colocou essa questão, né? É uma questão fundamental da evangelização hoje, que a igreja está atenta, que a igreja precisa cada vez mais fazer com que o evangelho habite esse mundo. Não é claro que o mundo é mundo da imagem. Não é? Guy Debord já dizia que é a sociedade do espetáculo, né? É o mundo da imagem, o mundo do espetáculo, é a nossa sociedade, que é uma sociedade muito boa e gostosa de viver. Não é? É claro que quando aquilo que nós falamos, o Papa Leão é um homem bem formado, um homem que tem uma vasta experiência de mundo, um homem que tem uma visão de mundo, um homem que tem uma grande cultura, diria um homem que tem as condições hoje para fazer com que a igreja seja mais evangelizadora, que a igreja seja mais missionária, que a igreja responda aos anseios do tempo de hoje, seja no seu nível interno, seja também na sua realidade
externa, né? Quer dizer, é alguém que tem as condições para isso, tem todas as condições para exercer bem o ministério de Pedro hoje. Então, outra pergunta com relação à espiritualidade. Todos os papas, evidentemente, que levam adiante uma espiritualidade e a sua vida de oração. Estamos olhando toda a vida do Papa Francisco, como jesuíta, religioso, tudo que ele trouxe em relação ao discernimento, ao retiro espiritual, à confissão, além daquilo que é a vida de oração, e seus escritos também sobre isso são magníficos, né? Então, sem dúvida, que também o Espírito Santo, na condução dos trabalhos do conclave, levou a que se escolhesse algum outro religioso, com uma leve diferença, evidentemente, que Santo Agostinho viveu bem mais, viveu muito antes, né, de Santo Inácio, e trouxe toda uma experiência também de espiritualidade para a igreja, além de doutor da igreja, além das suas grandes preocupações teológicas, também vida de oração, e formou também, e inspirado em Santo Agostinho, formou a ordem religiosa. São várias ordens religiosas ligadas a Santo Agostinho, né? Sem dúvida que é a ação do Espírito Santo quem vai conduzindo, vai levando adiante, né, essa vida de espiritualidade que tanto o homem de hoje, a pessoa de hoje necessita, no tempo de tantas depressões, desânimos, problemas, dificuldades, né, apegos, tantos problemas de afetos que existem no coração da pessoa humana. A espiritualidade vai realmente mostrando os caminhos. E o Senhor nos deu, pela ação do Espírito Santo, através dos cardeais, um Papa que tem essa espiritualidade agostiniana, que tenho certeza que fará um bem também à igreja, porque ele vai trazer também a sua experiência como formador que foi, como orientador, como provincial, como geral dos agostinianos, para todos nós. Então, como tiveram muitas perguntas sobre o nome do Papa, não é? Na próxima segunda-feira vai acontecer a primeira audiência do Papa Leão XIV com a imprensa. Geralmente, ou pode ser que ele explique a escolha do nome nesse encontro com a imprensa, como aconteceu com o Papa Francisco, né? É, porque somente ele é que pode dizer por que ele escolheu. Porque eu me recordo, por exemplo, quando o Papa Francisco escolheu Francisco, eu estava no Brasil e perguntaram por que Francisco? Ah, porque tem o Francisco Xavier, que é jesuíta, né? Só que eu errei completamente, né? Não era nada disso, né? Veja só. Então, evidentemente, que só ele que pode explicar. Então, com certeza, os cardeais gostariam de continuar respondendo. É isso, a coletiva de imprensa com a comitiva brasileira de cardeais que foram os votantes no conclave. E também a gente teve, na verdade, assim, foram 7 votantes cardeais brasileiros e a gente tinha um cardeal brasileiro